Beleza, pessoal? Bom dia. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial, Sargento M. Silva. Carreira única na PM é algo que você tem ouvido falar com alguma recorrência. Se você fizer uma pesquisa aí no YouTube, se você for pesquisar o tema carreira única, principalmente nos conteúdos relacionados no YouTube, talvez você vai se deparar com algum vídeo meu falando sobre o tema carreira única na PM e Corpo de Bombeiro, tá? O título aí eu deveria ter colocado carreira única na PM e no Corpo de Bombeiro. E por que o tema carreira única é um tema que eu gosto demais dele? Não porque, e aí eu primeiro preciso derrubar os argumentos contrários. Primeiro argumento que sempre me fazem: que história é essa, ô Sargento M. Silva? Você acha que a Polícia Militar vai contratar 1000 policiais no cargo de soldado e no final dos 30 anos, aqueles 1000 policiais sairão coronéis? É inviável. E eu concordo, é inviável. Isso não existe. Carreira única não é isso. É o primeiro argumento que eu tenho que derrubar. O segundo argumento que eu preciso derrubar é que a carreira única, ela beneficia preguiçosos. O cara que nunca quis ser um proativo dentro da instituição policial, nunca quis ser um elemento que se aperfeiçoa, que estuda, que se prepara, que busca fazer a sua atividade cada dia, cada vez melhor. Como diz o Mário Sérgio Cortella, né? Faz o seu melhor com aquilo que você tem, para que quando chegar algo melhor, você faça o seu melhor, melhor ainda. Mais ou menos essa é a frase do Mário Sérgio Cortella, quando ele fala sobre o empenho que algumas pessoas podem desprender para serem melhores na sua atividade. Então, é um outro argumento que eu tenho que derrubar. Carreira única não é para preguiçosos. Não é e nunca foi. Olá, Daniel, Deus abençoe sua vida. Então o que acontece? Todos nós que ouvimos falar de alguma forma sobre carreira única, precisamos primeiro fazer um contato e entender o que é carreira única. Como a carreira única surge? Eu vou trazer um parâmetro e vou traçar um paralelo com o que acontece na Alemanha. A Alemanha também é uma federação, né? Na semelhança do Brasil. Lá é uma federação com menos estados. E na Alemanha, eles tinham dois problemas. E aí você vai ouvindo o meu argumento e vai vendo se tem alguma semelhança com o que acontece no Brasil. Lá na Alemanha, eles tinham dois problemas quando o assunto era segurança pública. Havia um racha, uma divisão, uma briga, uma animosidade entre a polícia ostensiva e a polícia preventiva. Vamos recuperar as informações. A polícia ostensiva, a semelhança do que acontece no Brasil, seria a polícia militar. A polícia preventiva, a polícia repressiva, perdão, seria a polícia civil. Então essas duas instituições com características e atribuições bem delineadas começaram a entrar em atrito na Alemanha. E havia uma outra situação que também era preocupante para a sociedade alemã: o custo financeiro da segurança pública. E aí o que aconteceu? Chegou-se ao Congresso alemão, chegou às casas legislativas alemãs essa demanda, e eles pensaram e fizeram o quê? Eles primeiro unificaram as instituições e determinaram que a instituição unificada teria uma entrada única. Ou seja, eles unificaram lá e determinaram carreira única. E aí o que acontece? Quando o relatório da unificação das polícias é distribuído na Câmara dos Deputados, se eu não estou enganado, em 2015, eu já li esse relatório várias vezes, a CPI, a comissão especial, chega ali a algumas conclusões. O sistema policial brasileiro precisa ser reformado. Isso daí é algo que todos que analisam a segurança pública no Brasil concordam que precisa ser reformado. E quando se depara com essa informação de que precisa ser
reformado, precisa ser implementadas mudanças para esse sistema de segurança pública ficar melhor, traz-se então um modelo lá da Alemanha. A própria Comissão Especial de Unificação da Câmara dos Deputados, no seu relatório final, aponta a Alemanha como um exemplo interessante, porque lá eles resolveram os dois problemas que eles tinham. A animosidade entre a polícia ostensiva e a polícia repressiva e a racionalização dos recursos públicos. Então eu venho trazendo esse raciocínio para dentro das instituições policiais militares do Brasil e Corpo de Bombeiro, e aí você analisa. Olha só, nós temos animosidade entre as instituições policiais militares estaduais e as instituições policiais civis. Se você buscar informações aí num passado não muito distante, você vai ver que sim, né? Racha entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, houve um enfrentamento, houve algumas disputas, etc, etc. Mas enfim, como o assunto carreira única está hoje aqui no Brasil desassociado da unificação, vamos lembrar agora, ou vamos analisar agora o tema da carreira única. Olha só, com a verba que o Estado se utiliza para contratar 1.000 cargos de policiais, sendo 700 cargos para soldado e 300 cargos para o cargo de oficial, e isso agora nós estamos falando de carreira única, então, dentro da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro. Com essa mesma verba, o Estado contrataria muito mais na entrada única, ou seja, com a carreira única. E como isso é possível? O que acontece é, na base da pirâmide, e aonde a sociedade precisa de policiais, os salários são o quê? Mais baixos. Como os salários são mais baixos, quando você contrata pessoas para o cargo inicial lá na instituição, lá na base, que é onde a sociedade precisa de mais policiais, você vai contratar com o quê? Um salário menor. Uma verba menor, uma verba pública menor é direcionada para aquela contratação. E quando você contrata o cargo de cadete, vamos lembrando da hierarquia e da construção hierárquica dessa carreira policial militar, você há de convir comigo que o soldado está na base, mas já o cadete ele está no meio da pirâmide praticamente. E o salário desse policial ele vai ser maior do que o salário ou a verba que vai ser investida para contratar para a base. E aí quando você tem ao final da formação um salário maior para o policial que entra no cargo de cadete, lógico, e isso foi o que aconteceu na Alemanha, foi o que os alemães perceberam. Você contratando apenas para a base, você otimiza os recursos públicos para o Estado, ou seja, você contrata mais com muito menos. E aí a gente precisa lembrar que pelo menos na nossa realidade do estado de Goiás, o salário do policial que chega já no aspirantado, depois dos 3 anos do curso de formação, chega aí ao cargo de tenente, acabando de cursar a escola de formação de cadete, ele entra então para a instituição como aspirante e logo é promovido a tenente. A verba dele já é uma verba alta. E aí o que acontece? Com os 300 cargos de cadete que foram contratados, aproximadamente o estado de Goiás e qualquer estado da federação contrataria, olá, Sargento Wesley, prazer ter o senhor aqui, Deus abençoe sua vida, Sargento Wesley, muito ativo nas redes sociais, tem muitos seguidores, Deus abençoe, Sargento. Então, olha só, estamos falando sobre carreira única. A verba que esse cargo consome no final dos 3 anos e quando ele chega ao cargo de tenente, seria praticamente, vamos colocar grosso modo,
2 cargos de soldado. Então, olha só, num concurso com 1.000 vagas, sendo 700 soldados e 300 cadetes, o Estado, então, poderia ter contratado 600 cargos de soldado. Com os outros 700, nós vamos ter aí um total de, ao invés de 1.000 cargos, 1.300. Então nós teríamos muito mais contratação na base. E aí olha só que interessante, e como esse assunto me instiga. Porque nós estamos falando de racionalização de recursos públicos e nós estamos falando de meritocracia. Como, Alexandre? Como, Sargento M. Silva? O senhor está falando de meritocracia quando o assunto é carreira única. Por quê? Os cargos que nós temos no decorrer da carreira podem muito bem ser preenchidos pelos policiais que vêm da base. Mas como esse preenchimento é feito automático, porque hoje nós temos 2 carreiras nas instituições policiais militares e corpos de bombeiro. Nós temos a carreira das praças, com um processo de promoção dificultoso, e nós temos a carreira do oficialato, com um processo de promoção menos dificultoso, apenas para não ser, para não parecer evasivo. Mas nós temos uma fluidez maior na carreira do oficialato. Isso é inegável, né? Tanto é que eu já trabalhei diretamente com alguns oficiais e quando eu conversava com nossos colegas oficiais sobre isso, eu colocava justamente as promoções que eles tiveram na academia e depois de formado. Se você colocar hoje um oficial da Polícia Militar do estado de Goiás ou de qualquer estado brasileiro que tenha entrado na polícia, não vou botar nos anos 2002, ou seja, ele vai estar quase com 20 anos de polícia, provavelmente esse policial vai estar no cargo de capitão ou major e talvez até tenente-coronel. Mas vamos botar que ele esteja no cargo de capitão. Vamos contar as promoções que ele teve no decorrer da carreira dele em pouco mais de 20 anos. Ele foi promovido cadete 1º ano, 2º ano e 3º ano. Mas, ô Sargento M. Silva, isso aí é fase do curso de formação. Ok, mas guarda essa informação. 3 promoções. Por quê? Porque na carreira, com relação às praças, não há esse número de promoções, porque o curso de formação também é menor. Então seria uma promoção, 2ª classe para a 1ª classe. Guarda essa informação também. Então vamos lá. Ele sai da academia aspirante, uma promoção. 2º tenente, 1º tenente, vamos supor que ele, após 20 anos, seja capitão. Ele teve 4 promoções na carreira, com um ganho salarial considerável. Ótimo. Vamos agora fazer o mesmo raciocínio e a mesma intuição em relação ao policial que entrou lá embaixo na carreira, na base da carreira. Ele teve uma promoção, lembra que nós falamos agora, uma promoção foi de segunda classe para a 1ª classe, provavelmente, e isso estou falando aí, né, na realidade, provavelmente teve uma promoção para cabo e provavelmente hoje deve ser sargento. Você tem uma pessoa com duas pessoas distintas, com 20 anos de instituição e que provavelmente uma teve mais promoção que a outra, mas pelo fato de terem entrado na instituição em locais diferentes, na estrutura hierárquica diferente, o ganho salarial para um indivíduo que entrou no meio da pirâmide é maior. E outra coisa, vamos falar agora da realidade do estado de Goiás. No nosso querido estado de Goiás, nós temos o TAP, né? Aquele teste de aptidão ali para uma prova para a praça. Já os nossos irmãos oficiais não fazem TAP, não fazem prova. Eles não têm que estudar o POP para fazer uma prova, para se reunir um dia num lugar determinado pela instituição, sentar e fazer uma prova. Não! A promoção deles acontece por outro critério. Então você tem uma mesma instituição com mais de um critério de promoção diferente para os policiais que fazem exatamente a mesma coisa.
Você consegue entender o nível de distorção que existe e que essa distorção hoje ela existe por conta da lei. Mas leis elas podem ser mudadas, reformadas, melhoradas. É isso que é interessante na carreira única. Com o modelo de carreira única, o Estado então, e uma coisa, o Estado, e nenhum Estado é obrigado a contratar o cargo de cadete, sabia disso? O governador Caiado, no próximo concurso, ele pode determinar que seja contratado apenas o cargo de soldado. Ele pode determinar isso. Ele não é obrigado a contratar o cargo de cadete, ok? Ele abre concurso para a Polícia Militar e ele pode deixar de contratar o cargo de cadete, contratar apenas o cargo de soldado. Na sequência, é claro, um projeto legislativo de iniciativa do Poder Executivo é enviado para a Assembleia Legislativa e se institui a carreira única, deixando-se de se contratar o cargo de cadete, melhorando a instituição do ponto de vista da racionalização dos recursos e agora do ponto de vista da meritocracia. Esse é o ponto importante. Olha que legal, as praças hoje fazem prova para ser promovida, nossos irmãos oficiais não fazem. E isso é algo bastante preocupante. Ou você acha que todos os policiais sabem tudo? Será que o Sargento Wesley, que entrou aqui, que está com a gente na live, será que o Sargento Wesley não tem nada mais a aprender na vida? Tem. Será que eu, que também sou sargento, não tenho mais nada a aprender na vida e na carreira? Tem. Será que um policial, porque entrou no cargo de cadete e hoje é tenente ou capitão, será que ele não tem mais nada a aprender no decorrer da carreira dele? Não seria interessante ele sentar e fazer uma prova e ter que estudar o procedimento operacional padrão da nossa instituição e então, numa prova, ele ser promovido? Isso é uma discussão, esse pensamento é uma discussão interessante, por quê? Porque a carreira única, ela não vai beneficiar um lado ou outro lado. Ao contrário, a carreira única vai fazer o quê? Uma porta só de entrada, o Estado racionalizou recursos, contratou 1.000 policiais. Ok, aqueles 1.000 policiais vão ter que se destacar, vão ter que fazer cursos, vão ter que progredir na carreira como? Buscando conhecimento, sendo melhor a cada dia, pautando a sua conduta por uma conduta ética, moral e uma conduta, sobretudo, uma conduta de ter a cultura do aprendizado contínuo. Então, a Alemanha racionalizou os seus recursos, a Alemanha trouxe uma pacificação dentro da carreira policial. Claro, o exemplo da Alemanha é interessante porque eles unificaram. Lembrando, a polícia alemã é desmilitarizada, mas não pode fazer greve, ok? Isso é um ponto importantíssimo. Para os ferrenhos críticos que eu tenho aqui nas redes sociais, quando o assunto é carreira única, não pensem, senhores, que desmilitarizar, e eu estou falando do caso da Alemanha, a desmilitarização significa greve, porque o policial vai fazer greve, vai abrir sindicato. Não. Por quê? Porque o policial alemão não tem direito à greve. Tem direitos sociais, que nós não temos, mas não tem direito à greve. Então, o ponto positivo da carreira única, do ponto de vista alemão, que o relatório final da Comissão Especial de Unificação das Polícias, prolatada, se eu não estou enganado, em 2015, pela Câmara dos Deputados, e é bom que se diga que uma comissão especial ela tem tempo determinado. Então, ela funcionou durante um determinado período, exauriu o seu objeto e ela foi desativada, ok? Mas o fato é, hoje nenhum Estado brasileiro está impedido de implementar a carreira única no seu território. Por quê? Por esses argumentos que eu disse. Racionalização dos recursos e meritocracia. Dentro da meritocracia, voltando a falar sobre a meritocracia, entrou 1.000 policiais. Aí no final dos anos de serviço, quando o policial for aposentar, todos eles vão sair coronéis? Não! Até porque todos nós que somos policiais sabemos disso. Tem policial que não quer promover. Tem policial que não quer promover. O policial chega ali, promove
Eu vi uma vez um colega, né? Claro que a gente conta o santo, mas não conta o milagre, mas não conta o santo, né? Eu vi uma vez um colega dizendo o seguinte: mas comandante, eu não quero comandar. Eu quero ficar na minha viatura, atender a ocorrência e pronto. E aí o comandante olhou ali para aquele policial e disse: meu filho, você promoveu, é atribuição do seu cargo, você vai ter que comandar. Mas o fato é, com a carreira única, quem quer estacionar, está satisfeito com o seu salário de terceiro sargento, de segundo, de primeiro, de tenente, não quer mais estudar? Ok, querido, estacione na carreira, sente, continue fazendo o seu ótimo trabalho como policial, mas você decidiu não promover, você não vai promover. Sabe por quê? Porque a promoção ela fica ainda melhor, a disputa pelas vagas, porque fica nivelado todo mundo igual. Todo mundo igual, não tem alguém diferente, não tem uma situação que beneficie um ou outro. Todos serão iguais. E aí cada policial, dentro dos mecanismos que são criados dentro da instituição para o preenchimento dessas vagas, é promovido de acordo com o seu desempenho. É o que acontece hoje. Eu falei numa postagem do Economia Goiás, uma postagem da nossa secretária lá, Schmidt. Eu falei o seguinte: secretária, se a senhora souber, se a senhora pesquisar, a senhora vai saber o tanto de policiais primeiro sargento que estão esperando ser promovidos ao cargo de subtenente, e o tanto de subtenentes que estão esperando ser promovidos ao cargo de tenente. Lembrando que esses policiais estão chegando ao fim da carreira. Por que isso, sargento Emicil? Porque, infelizmente, como processo de promoção das praças, isso aí nas polícias dos 27 estados, é mais dificultoso, esse processo, ele leva mais tempo, ele é mais dificultoso, leva mais tempo, e geralmente quando o policial começa a chegar do outro lado do Mar Vermelho, claro, é uma expressão apenas, quando ele começa a chegar lá do outro lado e vai se tornar oficial, está na hora de aposentar. Muitos não conseguem nem ultrapassar essa barreira. Vão aposentar primeiro sargentos, não vão nem conseguir ser subtenentes. E aí, com a perda de direito que nós temos visto no decorrer dos anos, o que tem acontecido? A promoção ao posto imediato é uma realidade que está acabando em vários estados e no nosso estado de Goiás também. E aí o que acontece? O policial que já vinha numa vida sacrificial de quase de 30 anos de polícia, quando chegava ao final ali da sua jornada como policial, ele era então promovido ao cargo imediatamente superior a título de um prêmio, de um reconhecimento pelo seu excelente trabalho. Porque, pessoal, você que é policial sabe, cada dia é um desafio. Então o policial que chega e completa 30 anos de instituição de forma honrada, trabalhando honestamente, ele merece todos os louros, ele merece todas as homenagens, porque não é fácil ser policial. E quando você é policial e você conquista durante 30 anos o seu espaço, estabelece o seu nome e se mantém dentro da instituição, você merece ser honrado, você merece ser homenageado. Então olha só, voltando, recapitulando, carreira única, recursos do Estado são otimizados, a racionalização dos recursos, né, por parte do Estado, a valorização do objeto, do material humano que é o policial por meio, né, da meritocracia. E aí os críticos da carreira única vão dizer assim: mas ô sargento, peraí, o que você está falando aí não existe. O cara da carreira única, o cara que defende a carreira única, ele não teve competência para passar no concurso de oficial e aí quer sair pela tangente. O mundo não faz o que nós fazemos. E outro aspecto da carreira única é o quê? O que foi que as instituições policiais na Alemanha perceberam? Nós não podemos perder tempo ensinando uma pessoa que não é policial a ser policial. Essa é outra situação difícil aqui no Brasil. O que acontece?
Quando você tem um policial que entra na base, ele vai ser ensinado a ser policial e vai progredindo à medida que o tempo passa, à medida que ele se esforça, à medida que ele estuda, à medida que ele se aperfeiçoa, e ele está apto a ocupar qualquer cargo dentro da instituição nesse processo de subida meritocrático, nesse processo de subida onde ele é lapidado dentro da instituição, onde ele é preparado para ocupar cargos dentro da instituição. Agora, o que acontece hoje no Brasil? Você pega, contrata na base, mas também contrata no meio da pirâmide. Só que você contrata sem critério, você contrata qualquer um. E o critério que hoje é adotado é o do concurso público. E aí o que acontece? Você vai ensinar uma pessoa que não é policial a ser policial. Olha a perda de tempo, ou olha o tamanho do investimento de tempo na formação do cargo de cadete. 3 anos em média. Ou 2,5, mas enfim, você está ensinando primeiro uma pessoa a ser policial, e depois você vai ensinar, além de ensinar ele a ser policial, que ele não sabe, você vai ensinar ele a comandar policiais mais experientes. O mundo não faz isso, querido. O mundo não faz isso. E aí, quando você racionaliza esse recurso público e contrata lá na base, ensinando o policial que vem, o cidadão que vem para ser policial lá na base, e aí você perde ali, ou investe ali naquela formação, o que acontece hoje no Brasil, 1 ano. 1 ano, mais ou menos, 9 meses em alguns estados, o que também é um problema, porque é um gargalo que a instituição precisa resolver, as instituições policiais e corpo de bombeiro. Por que é um gargalo que as instituições precisam resolver? Porque muitas vezes no curso de formação de soldados, o policial estuda coisa que ele já tinha que ter estudado para fazer o concurso. Vou dar um exemplo. Direito constitucional. É matéria do edital para fazer o concurso. Ótimo. Só que chega no curso de formação, o policial continua estudando direito constitucional. Olha que coisa. Não seria melhor voltar ao aprendizado do policial que já tem o concurso público, já tinha direito constitucional como prova, beleza. Então, ao invés de você ministrar uma disciplina que o policial, que aquele concursado teve como pré-requisito para fazer a propriamente dito, por que você não volta essa formação para a prática? Por que você não volta essa formação para o que o policial vai de fato fazer no seu dia a dia? Você vê uma matéria que é deficitária em todas as instituições policiais, controle de pânico. E o que é o controle de pânico? O controle de pânico ele vai lhe ensinar a se comportar, a agir e reagir em momentos difíceis. Não tem essa matéria. Não tem. Pasme, não tem. E às vezes você pega um novo concursado que acabou de entrar para a instituição, fez o curso de formação, primeira troca de tiro, ou primeira situação mais conflitante ou mais pesada da carreira, o cara pede baixa, porque ele não foi preparado lá atrás, na base, na formação dele, para se comportar, para agir e reagir no momento de pânico, para controlar o seu próprio pânico. Entende? Então o que acontece? Se os cursos de formação fossem mais voltados para a prática, talvez essa formação de 9 meses fosse melhor aproveitada. Lembrando que eu não estou aqui falando como sargento policial militar. Me orgulho do meu cargo, da minha instituição. Mas posso e tenho autoridade acadêmica para falar sobre isso, porque estou falando também como especialista em segurança pública, formado por uma universidade federal desse país. Então tenho liberdade de cátedra para dizer e omitir algumas opiniões, analisando o tema segurança pública, claro, com o objetivo lógico, específico, de melhorar a segurança pública para a nossa sociedade pagadora de imposto, que o objetivo é esse. A instituição policial e os policiais precisam evoluir sempre. Então, pessoal, nesse bate-papo rápido, eu queria falar com vocês sobre isso, sobre a carreira única, sobre esses aspectos. E por que eu insisto com isso? Porque uma hora vai acontecer, essa racionalização dos recursos vai acontecer.
E quando acontecer isso, as pessoas vão dizer, olha, realmente é melhor. Mas até acontecer, as pessoas negam a eficácia, a eficiência da carreira única. Por quê? Talvez até por medo. Eu não sei, talvez até por medo. Então, racionalização dos recursos, beleza? Meritocracia, beleza? E o tempo investido na formação, porque afinal de contas, quando você contrata o cargo de cadete, você vai ensinar essa pessoa a ser policial. O Yuri perguntou aqui os cursos internos da carreira, que vão preparar para essas promoções internas, né? E ele falou mais uma coisa aqui, ele falou, e a migração de policiais para a PRF. Olha só, é interessante você falar, o Ítalo, da PRF. Você já viu alguém criticar a PRF? Não, e ela é na carreira única, ela é o modelo mais eficiente que nós temos no Brasil, um dos modelos mais eficientes que nós temos no Brasil, de carreira única. Outro modelo interessante é a Polícia Penal. Eu estava vendo a discussão da Comissão de Segurança Pública falando na semana passada sobre os diretores de presídio. E aí eu vi o senador, o deputado subtenente Gonzaga, né, votando e dando o seu voto explicando a razão do seu voto sobre uma questão que era o quê? A necessidade apenas de nível superior para o policial que vai ser ali o chefe do presídio, o comandante ali do presídio. E vai ser policial penal. Ou seja, o sistema penitenciário, a polícia penal, é também carreira única. E é outro modelo. Você vê alguém criticando a polícia penal ou o sistema penitenciário do ponto de vista da polícia penal e sua carreira? Não. Eles fazem um excelente trabalho dentro dos presídios. É também em carreira única. Você tem a contratação de policial penal para ser o policial penal que vai bater grade e o policial penal que vai comandar a instituição. Não existe isso lá. É carreira única lá também. Então a carreira única é uma tendência que ela está cada vez mais se solidificando no Brasil. E eu sei que os nossos irmãos oficiais têm alguma resistência com relação a isso, mas os fatores que trazem benefício para a sociedade, para o Estado, para a instituição como um todo, né, são incomparáveis. Lembrando, a minha fala não é contra o oficialato, é contra a contratação do cargo de cadete, porque nós vamos continuar tendo oficiais, só que oficiais mais maduros, melhor preparados, mais temperados, policiais natos, que vão chegar lá na base e vão progredir, aqueles que quiserem progredir. Deus abençoe, a gente vai continuar a Polícia Penal Estadual e Federal. Correto, Ítalo, é isso. A gente vai continuar falando sobre isso. Compartilha aí nos grupos de WhatsApp, compartilha o vídeo. Falou? Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo. Fui. Tchau.